E aí galera, olha, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é bacana, prometo, assiste até o final, a gente vai debater alguns temas muito interessantes. Saíram duas pesquisas da Atlas Intel curiosas, uma sobre torcida, né, tamanho de torcida, a gente vai debater bastante sobre isso, e uma outra pesquisa é sobre popularidade e visão dos presidentes de clube. E o bacana é que são duas visões. O que o vascaíno acha do Vasco, mas o que o vascaíno, o tricolor, o flamenguista, o botafoguense, não importa, acha dos outros presidentes de clube. Então tem duas pesquisas aqui. O flamenguista acha, o que ele acha do presidente do Flamengo, o botafoguense do John Textor, e por aí vai. E o que o torcedor do Palmeiras acha do Pedrinho, por exemplo, presidente do Vasco. Para fechar, notícia bacana, 11 jogadores do Sub-20 estão treinando com a equipe principal e, como prometido, olha que camisa espetacular. A nova camisa número 2 do Vascão, você pode estar adquirindo na loja Gigante da Colina Recreio, que é nossa parceira há muitos anos já aqui no canal Futebolaço. Na descrição do vídeo, no primeiro comentário, tem um link da Gigante da Colina Recreio, inclusive a camisa número 1 preta eu gravei no vídeo anterior, tá espetacular, fiz um review mostrando os detalhes da camisa, você pode estar adquirindo com eles também, eles enviam para todo o Brasil. Gigante da Colina Recreio, parceira do canal Futebolaço. Roda aí a vinheta, chama eles aí no WhatsApp ou no link do Instagram e vamos agora às informações. Tamo junto! Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, como sempre trazendo muita informação para vocês, então ó, já deixa o like no começo do vídeo que ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. Se inscreva aí, ative o sininho das notificações para você não perder nada que rola no dia a dia do Vascão. Aproveita para seguir o meu perfil pessoal e também a lojinha do Futebolaço, onde você pode estar adquirindo camisas antigas e históricas do Vascão da Gama e pode estar vendendo algum item que você não usa mais. Dito isso, minha galera, vamos aí às informações. Primeiro, vamos aqui com duas pesquisas feitas pela Atlas Intel que tá dando aí bastante repercussão. A primeira é sempre a famigerada pesquisa de torcida, que o vascaíno sempre fica pau da vida e nunca concorda com as mesmas. E eu queria fazer um comentário. Aliás, deixa eu primeiro trazer os dados e depois eu entro no comentário definitivo. Bom, pela pesquisa feita pela Atlas Intel, o Vasco mais uma vez segue na quinta colocação, no empate técnico agora com o Cruzeiro. Cada hora eles mudam, né? O Vasco sempre é o quinto, mas sempre tem alguém colado no Vasco ali. Alguma outra pesquisa já bateu o Atlético Mineiro, teve uma outra pesquisa que eles botaram o Grêmio, como se Cruzeiro, Grêmio e Atlético, que são torcidas mais locais ali, tivessem o tamanho da torcida do Vasco, que é nacional. Enfim, vamos aqui a tal pesquisa e eu vou trazer para vocês algumas mudanças, porque a mesma empresa que fez a pesquisa esse ano fez no ano passado e as pesquisas bateram diferente. O Flamengo segue líder com 20,6% dos torcedores. O Corinthians segue na segunda colocação com 13,9%, o São Paulo segue na terceira colocação com 10,1% e o Palmeiras segue na quarta com 7,8%. Tudo aí igual. O Vasco tem 6% da torcida a nível nacional, assim como o Cruzeiro. Também mantiveram a posição do Vasco, que mudou é que agora o Cruzeiro pegou a posição que era ali do Grêmio empatado com o Vasco. O Grêmio tem 4,6%, o Atlético Mineiro 3,6%, o Botafogo 3,6%, o Inter 3,3%, o Santos 3,1%, o Fluminense 2,6%, o Bahia 2,4%, Sport 2,4%, Vitória 1,7%, Ceará 1,1% e Fortaleza 1,0%. No comparativo com a pesquisa que a própria Atlas Intel fez no ano passado, algumas torcidas tiveram aumento, outras tiveram diminuição. Vamos aqui a elas. O Flamengo saltou de 20,1 para 20,6. Teve um aumento de 0,05 aí no seu aumento, ou melhor, 0,5. O São Paulo disparou. São Paulo em um ano aí, né, saiu de 7,6 para 10,1. 2,5 de aumento aí, bizarro. O Palmeiras saiu de 7 para 7,8. O Cruzeiro de 5,4 para 6
esses aí subiram. Agora quem desceu no ranking? O Corinthians caiu de 14,5 para 13,9, o Vasco caiu de 6,6 para 6,0. Esse aí foi considerado a galera do top 5. Agora teve também uma galera mais abaixo ali que também teve movimentações. O Grêmio manteve os 4,6 e o Atlético Mineiro teve uma queda de 4 para 3,6. O Botafogo subiu aí de 2,9 para 3,6. O Internacional cresceu de 2,9 para 3,3 e o Santos caiu de 3,8 para 3,1, tá bom? E aí, completando o ranking, o Fluminense caiu de 2,8 para 2,6 e o Bahia saiu de 2,8 para 2,4. O Sport aí saiu na contramão de 1,8 para 2,4 e o Vitória, que nem apareceu na pesquisa do ano passado, esse ano entrou aí com 1,7 dos torcedores. E aí a grande discussão que a gente tem, pô, Dieguinho, mas como é que é a metodologia? Eu não acredito não, tá? Mas qual é a metodologia desses malandros aí? Quando eu falo que eu não acredito, não é na pesquisa, nego fez de sacanagem, não. Eu não acredito no método que é utilizado para fazer a pesquisa. E aí vamos entender qual é a regra que eles usam ali para fazer a pesquisa. Aqui na própria matéria do GE tem a metodologia. As 2.069 respostas foram coletadas pela internet entre os dias 20 e 25 de junho, com 619 municípios em todo o país. A pesquisa registra apenas de 17 a 20 clubes da Série A. Red Bull Bragantino, Mirassol e Juventude não pontuaram na pesquisa de torcida, por isso não estão refletidos nos resultados. Então não existe torcida do Juventude, do Mirassol e do Bragantino, principalmente falando aí de Juventude, que tem uma torcida ali no interior ali do Rio Grande do Sul. Por aí você já mostra que a pesquisa não funciona, né? Se ela foi incapaz de coletar um torcedor desses clubes, não dá pra gente levar a risca. Então não existe torcedor do Juventude, do Red Bull e do Mirassol. Beleza? A pesquisa Atlas Intel colhe as informações organicamente durante a navegação de rotina na internet, em smartphones, tablets, laptops ou computadores. O método conhecido como RDR, recrutamento digital randômico, foi desenvolvido pela Atlas Intel para calibrar as chamadas amostras robustas. Significa assegurar retratos representativos da população-alvo, ou seja, a calibragem busca atingir principalmente pessoas interessadas em futebol, que navegam na internet. De acordo com o Instituto de Pesquisa, este método tem duas vantagens: contempla diversas fontes de vieses e lida com a possível super ou sub-representação de grupos demográficos. A outra é que evita possível impacto psicológico da resposta ao pesquisador nas ruas ou em residências. A Atlas Intel defende que a pessoa consultada pode responder em condições completamente anônimas e sem receio de causar impressão negativa para o entrevistador ou para pessoas que possam estar ouvindo a resposta. Nossa, o cara fica constrangido aí de falar o clube dele. A Atlas Intel é líder global em pesquisa digital de opinião e inteligência de dados. Além da parceria com o GE, o Instituto tem presença constante em veículos como Washington Post, Reuters e El País. Em 2024, foi apontado como o instituto de pesquisa mais preciso dos Estados Unidos por Nathan Silver, criador do 538, ficando em primeiro lugar no principal ranking internacional de Alcrácia eleitoral. Também recebeu o exclusivo selo Diamond do New York Times, reconhecimento concedido aos institutos com máxima excelência metodológica, transparência e credibilidade editorial. Eu não estou descredibilizando a empresa dá para ver que porra é incrível, é sinistra, vários veículos bacanas aí, mundo afora reconhece a metodologia deles, porém, galera, isso aqui é uma amostragem. Não estou dizendo que os caras modificam a pesquisa, nada disso. Isso é simplesmente uma amostragem, o que não quer dizer que isso está correto. Vocês podem ver que as pesquisas mudam e sempre tem alguém próximo ou colado ou empatado com o Vasco ali na quinta colocação, entendeu? E cada hora é um clube diferente. Outra questão, teve clube que nem apareceu na pesquisa. Aí vamos dizer que de um ano para o outro, tem clubes que têm crescimento enorme de torcida, outros têm uma queda. Então assim, é uma parada que é óbvio. Quando você traz a amostragem, né, você não repete o método com as mesmas pessoas, cara, vai variar
É igual se você for pegar um exemplo idiota aqui. Se você for numa escola e você for pegar ali da primeira série à oitava série, qual time cada pessoa torce ali, cara, cada sala vai ter uma amostragem. Você vai fazer uma média ponderada e vai falar assim, naquele colégio, X% torce para cada clube. Mas esse resultado ele vai variar de sala para sala. Então cada pesquisa ela vai dar um resultado. Uma coisa precisa e exata, não tem como fazer. Não tem como fazer. Beleza? Inclusive, uma sugestão meio idiota que eu dou aqui, mas, porra, qual é o interesse que o governo teria em fazer isso? Enfim, era no nosso RG, por exemplo, a pessoa ser obrigada, ou pelo menos ter a opção ali de colocar o clube dele do coração, ou caso não tenha, colocar não tem. E aí o governo, de uma maneira geral, poderia trazer com exatidão, se teria a população inteira, exatamente quem declara que não tem time e quem declara que tem time, qual é o time que torce. Pronto, tá ali no RG, você tem como cravar, e é isso, tá ali para todo brasileiro. Enfim, poderíamos ter uma espécie de cadastramento, assim, uma pesquisa feita dessa forma, antes da eleição. Além do cara votar, ele tem que mencionar qual é o clube que ele torce. Por exemplo, já nem ser no RG, vai uma pesquisa dessa aí na urna eletrônica, obrigatoriamente você tinha que colocar o teu clube. Ou botar que não tem clube. Pronto, você conseguiria ter. É óbvio que numa eleição não é 100% da população que vota, mas aí dá para dizer que você está pegando o país inteiro, porra, uma quantidade expressiva da população que está votando, para você ter algo ainda mais aproximado. 100%, só se fosse essa questão da obrigatoriedade de estar ali no RG, como eu mencionei. Tá bom? Então esse é o primeiro comentário que eu queria fazer para vocês a respeito da primeira pesquisa. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. A Atlas Intel fez uma outra pesquisa, essa aqui é curiosa, é sobre a opinião dos torcedores sobre a imagem que eles têm dos seus presidentes ou dos presidentes de outros clubes. A pesquisa foi dividida aqui em dois segmentos. Por exemplo, um vascaíno vai falar o que ele acha da Leila Pereira, do John Textor, do Mário Bittencourt, do BAP e por aí vai. E depois você vai ter o próprio vascaíno falando do Pedrinho, o próprio rubro-negro falando do BAP, o próprio tricolor falando do Mário Bittencourt e por aí vai. E a pesquisa fez o seguinte apontamento, eu queria te ouvir aí o que você acha. Na opinião geral, de torcedores em geral falando sobre cada figura que não é do seu clube, o levantamento feito é o seguinte: a Leila Pereira é a que tem a imagem mais positiva no cenário do futebol brasileiro. 58% da galera que votou, que não é palmeirense, acha a visão dela, tem uma boa impressão da Leila. 23% não souberam opinar e 20% dos torcedores que não são do Palmeiras tem uma imagem negativa da Leila Pereira. O John Textor, 36% dos torcedores que não torcem para o Botafogo tem uma imagem positiva dele, 37% das pessoas não sabem opinar, não tem uma opinião formada e 27% tem uma visão negativa. O BAP, que é o presidente do Flamengo, a visão dele para torcedores que não são do Flamengo é boa, 36%, 43% não sabe opinar e para 21% das pessoas a imagem dele é negativa. O Pedrinho, presidente do Vasco, tem uma imagem positiva para torcedores que não são do Vasco de 28%, 47% não tem opinião formada sobre o Pedrinho, presidente do Vasco, e 25% tem uma visão negativa. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, 24% dos entrevistados que não são torcedores do Fluminense tem uma visão positiva dele, 54% não souberam opinar e 22% tem uma imagem dele negativa. O Júlio Casares, presidente do São Paulo, 19% tem uma visão positiva dele, 55% não sabem opinar, mais da metade da galera, e é o que tem o maior percentual, chamou a atenção do Casares, 55% não tem opinião e apenas 26% tem uma opinião negativa. O Casares dessa lista é o primeiro que mais tem opinião negativa do que positiva. O Marcelo Teixeira, presidente do Santos, é outro que está com a imagem bem arranhada para a galera aí. 13% da galera que não torce para o Santos tem uma visão positiva, 49% não tem opinião nenhuma e 37%
tem uma opinião negativa. Já o presidente do Corinthians é disparado ou com a pior situação. Apenas 11% dos torcedores que não são corintianos têm uma visão boa dele, 46% não tem opinião formada, mas 43% tem uma opinião negativa dele. O curioso é que, se vocês pararem para dar uma olhada aqui, a média da galera que não tem opinião sobre o presidente dos outros é grande, né? O que tem a menor taxa que a galera, assim, porra, não tem opinião é da Leila, que é muito fora da curva, 23%. Já do John Textor é 37%, e o mais alto aqui é o Júlio Casares, 55%. Mas a média mesmo da galera é na faixa de 40% a 50%. Então, entre metade ou quase metade dos internautas não consegue nem formar opinião sobre o presidente dos outros. Agora aqui que é o bacana, a opinião do próprio torcedor sobre o seu presidente. A Leila segue disparado com a melhor aprovação. Os palmeirenses têm 89% de visão positiva sobre ela, 2% não sabem ele opinar e apenas 9% dos torcedores do Palmeiras não gostam aí da Leila ou não tem uma boa vista a respeito dela. Para os botafoguenses, cara, achei isso aqui bem curioso. 87% dos botafoguenses gostam do John Textor, 13% não sabem opinar e apenas 1% da torcida do Botafogo não gosta dele. Ele é disparado que tem a menor rejeição dentro da própria torcida. O curioso é que ele tem uma margem considerável ali de torcedores do Botafogo que não sabem opinar ali qual é a visão que eles têm dele, de 13%. A Leila, por exemplo, é apenas 2%. É óbvio que a Leila está há mais tempo no Palmeiras do que o John Textor no Botafogo. O BAP, que assumiu recentemente o Flamengo, os rubro-negros têm 77% de uma imagem positiva para com ele, 17%, já é um pouco maior do que o John Textor, não sabem opinar, e 6% dos rubro-negros não gostam do BAP. O Pedrinho vem ali próximo do Mário Bittencourt na quinta colocação. O Mário Bittencourt é o quarto com 63% dos tricolores. Tem uma visão boa a respeito aí do Mário Bittencourt, 11% não sabem opinar e 26% não gostam do Mário Bittencourt. Agora o Pedrinho é o quinto colocado com maior popularidade aí na pesquisa. O Pedrinho tem 58% de aprovação, ou melhor, de uma boa imagem para com a torcida do Vasco. Apenas 8% da torcida do Vasco não tem opinião formada sobre o Pedrinho e 34% tem uma opinião negativa. E tem um dado curioso, desse top 5, o Pedrinho é o que tem a maior rejeição, né? A Leila tem 9, o John Textor tem 1, o BAP tem 6 e o Bittencourt tem 26, porém, ele é um dos que a galera mais tem opinião formada, né? Enquanto a Leila, 2% não tem opinião, o Pedrinho é o segundo colocado, apenas 8% dos votantes do Vasco não tem opinião formada sobre o Pedrinho. É menor do que o John Textor, que tem 13, o BAP do Flamengo 17 e o Mário Bittencourt do Fluminense, que tem 11. Ou seja, a galera, seja para gostar ou para não gostar, tem uma opinião formada a respeito do Pedrinho. Aí a lista desce, o sexto colocado é o Casares no São Paulo, e ele é quase 50-50 ali, ó. 45% tem uma imagem positiva, 41% tem uma imagem negativa e tem uma galera muretando aqui em 11%. Beleza? 14%, desculpa. O Marcelo Teixeira no Fluminense tem um dado curioso aqui. Para os santistas, 22% gostam, ou seja, a aprovação dele é muito baixa, apenas 1% dos santistas não tem opinião formada e 77% tem uma imagem negativa do Marcelo Teixeira. Para fechar, o Augusto Melo no Corinthians, e é bem engraçado, ele é meio divididão. Para os corintianos, 44% gostam da gestão do Augusto Melo, que está afastado momentaneamente, 26% não tem opinião formada e 30% não gostam dele. Ou seja, ele tem um percentual mais positivo do que negativo para o próprio torcedor do Corinthians, o que contrasta aí muito quando você pega a opinião de outros torcedores para com o mesmo. E olha que o Corinthians está numa investigação, caso de polícia, uma confusão danada. Até que ponto o investimento e a arrancada que o time teve ano passado, escapando do rebaixamento e indo para a Libertadores, pesa nessa decisão, o título paulista, a contratação do Memphis Depay. Então acho que isso dá uma bagunçada aí
na situação. Então tá feito aí o registro, quero te ouvir. O que você achou dessa pesquisa? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para eu não me eximir de dar a minha opinião sobre o Pedrinho, o Pedrinho é um cara que eu consigo enxergar nele, sem pensar duas vezes, a melhor intenção possível. É um cara vascaínaço, ama muito o Vasco, tem coisas muito positivas na gestão dele, principalmente no que tange a parte administrativa. Porém, eu acho que até agora, isso pode mudar com o passar do tempo, o Pedrinho deixa muito a desejar no departamento de futebol. Administrativamente, a reforma de São Januário tem avançado como nunca. A gente já está no processo aí de criar a SPE, que é a empresa que vai gerir os recursos. Isso, inclusive, é obrigatório, está em lei, da reforma de São Januário via potencial construtivo. O Vasco já conseguiu vender um percentual desse potencial construtivo. O Vasco deve estar inaugurando agora, no mês de julho, a área molhada do centro de treinamentos. Já teve investimento tanto em pessoal, maquinário e algumas outras melhoras no que tange aí a parte... não é parte gráfica, é na parte de paisagismo e design do CT. Agora os carros dos jogadores têm ali uma cobertura que antigamente não tinha. Enfim, está muito aquém do que o Vasco necessita, mas a gente vê melhoras acontecendo no centro de treinamento. Além disso, o passo da recuperação judicial eu acho muito importante. A retirada da 777 no momento que eles fizeram foi muito positivo. O Vasco nesse momento estaria indo a leilão, como aconteceu com os clubes que nesse interim a EICAP não vendeu, né? Os que conseguiram ser vendidos antes seguiram o barco deles. A galera que ainda estava no guarda-chuva da EICAP ali foi a leilão agora recentemente. Está uma confusão danada no Tribunal de Nova York, processo da Lei Hall. Enfim, toda essa confusão, a 777 faliu. Então a retomada do controle do futebol do Vasco foi fundamental no momento, dividir um pouco da opinião, mas com o passar do tempo foi provado aí que eles fizeram um golaço. Ao mesmo tempo, a galera, beleza, vocês tiraram, mas a gente não quer que vocês continuem gerindo, a gente quer uma nova venda. E aí tá tendo essa discussão agora, pô, eles estão demorando para vender, pô, tão certo, tem que ver com calma, estão sendo morosos, não estão. Essa semana agora, pro companheiro Fábio Azevedo do Fanático Vascaíno, vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, confirmou que tem um investidor que avançou. Está em etapa avançada aí para chegar para fazer já a proposta. Não fez a proposta ainda, mas avançou bem no processo de diligência e está muito em breve já dele fazer a proposta mesmo no preto e no branco. Isso é um questionamento que a galera tem. Até aqui eu só falei da parte administrativa. Eu vejo um saldo muito mais positivo do que negativo aqui. Agora eu vou desmembrar dessa parte mais operacional e administrativa para uma outra parte operacional que é o coração do clube, que é o futebol. Aí, meu amigo, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Muitas contratações mal feitas, algumas inclusive com valores altos. Além disso, a gente vê também uma certa morosidade para contratar. A janela está na bica de ser aberta de novo agora e as movimentações estão tímidas. Então eu acho que o Vasco tem pecado um pouquinho aí nesse departamento de futebol. Uma troca excessiva de treinadores. Então acho que não está muito legal. O que não quer dizer que com a chegada do Diniz, né, uma lapidagem desse elenco, eventualmente umas peças bacanas que possam chegar agora, a gente não tenha um 2025 mais bacana. Ao mesmo tempo, é importante frisar que isso mostra muita merda que o Vasco está nos últimos anos. O Pedrinho é responsável pelo ano esportivamente no Vasco. Se não dá para chamar de bom, pelo menos menos pior, ou um ano mediano, que foi o Vasco terminar o Brasileiro em 10º. A gente, com um clube do tamanho do Vasco, não pode achar isso bom, mas no comparativo do que era os últimos anos, foi sim muito melhor. E aí, semifinalista da Copa do Brasil, esse feito foi bacana. E eliminado ali na semifinal do Campeonato Carioca. Então tivemos um ano de 2024 mediano. A parte mais ruim do ano foi sob o comando da 777 e o Pedrinho conseguiu dar um levante ali, apesar de ter tomado 6-1, já foi sobre a gestão dele, tá bom? Então essa é a minha opinião sobre a gestão do Pedrinho. Somando um balanço de uma coisa para com a outra, se você fazer uma média ponderada do que eu não gosto para com o que eu gosto, a minha opinião seria aí 70-30 positivo,
65, 35, eu tenho uma visão mais positiva do que negativa da gestão. Eu elogiei bastante coisa, pontuei algumas coisas que eu não gosto, tá? E tomara que eles consigam acertar, mas enfim, eu quero ouvir aí a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários, faz mais ou menos como eu fiz, um termômetro. Ó, tantos por cento eu gosto, tantos por cento eu não gosto. Qual é aí o percentual que você daria para a gestão? Beleza? Caminhando agora para a reta final, galera, queria trazer um dado também importante, já indo agora aqui para a parte aí do campo e bola. O Fernando Diniz foi um pouco cobrado, inclusive ele falou sobre isso, tanto por um lado como por outro, em algumas entrevistas que ele deu recentemente, sobre a utilização das categorias de base. Ele deu alguns comentários que eu até critiquei ele num pós-jogo meu, que ele falou que ainda não conhece tão bem o elenco. Eu falei, putz, Diniz, já tem um mês que tu tá no Vasco, tu ainda não conhece tão bem o elenco, mas beleza, ele chegou a meter esse H, e ele foi questionado sobre a utilização da base, por onde ele passou, normalmente ele usa bem a base, e no Vasco ele estava usando muito pouco. Basicamente o Luiz Gustavo foi titular na zaga um período e saiu pro Lucas Freitas, e o Ryan, esse sim, ele fixou de vez no time titular e fez o Ryan dar um up aí, subir de rendimento. Mas do restante, pouca utilização. E aí ele disse que nessa pausa para a Copa do Mundo de Clubes ele ia poder observar melhor os jogadores. O primeiro a ganhar oportunidade com ele foi o GB, nessa pausa de 10 dias da data FIFA, que foi antes do jogo com o São Paulo e após o jogo do Red Bull Bragantino. O GB foi puxado para o time de cima, passou esse período de 10 dias treinando com o time principal e foi ao banco de reservas no Morumbi contra o São Paulo, apesar de não ter entrado na partida, tá? E agora, nesse período da pausa, o Diniz puxou 11 jogadores aí da base do Vasco para treinar no time de cima para ele observar. 4 jogadores do Sub-17 e 7 jogadores do Sub-20. Do Sub-17, o zagueiro Kaique Ferreira, o lateral Melim e os atacantes Feijão e Diego Minetti. Já do Sub-20, o lateral direito Paulinho, inclusive o Paulinho a partir do ano que vem, obrigatoriamente, ele tem que estar no profissional, não vai ter mais idade de Sub-20, então de fato é um jogador que o Vasco tem que olhar muito com carinho próximo, ele tem no máximo mais 6 meses aí de Sub-20. Os zagueiros Luiz Gustavo e Lincoln, o Luiz Gustavo para mim já é jogador profissional, o meia Ramon Rick e os atacantes Bruno Lopes, Juninho e GB, tá? Ele teve uma conversa particular com o GB, então o GB deve ganhar cada vez mais espaço aí com o Fernando Diniz. Então essa é a informação importante que eu estou trazendo para vocês aqui, informação dos companheiros do Globoesporte.com. E aí, algum desses jogadores aí vocês acompanham de perto, gostam e acham que deveria ficar em definitivo no profissional? Para mim, um que já não deveria voltar mais para o Sub-20 é o GB. Eu acho que ele entregou o que tinha que entregar no Sub-20, a gente precisa ali de uma sombrinha pro Verratti. Eu acho que é um jogador que pode ficar de vez, até pro Diniz ver melhor, ele se ambientar. Então acho que tá na hora do GB ficar de vez aí no profissional, tá bom? Então é isso, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque tinha muita informação, análise aí, pesquisa para vocês assistirem, beleza? Então deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre tudo que a gente discorreu nesse vídeo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e logo mais eu volto com a nossa segunda edição. Tamo junto.